Então, as pessoas precisam parar de negar que o relacionamento afetivo importa. E que é um termômetro do quanto nós vamos nos sentir inteiros para poder executar nossas outras tarefas. Thalita, você está dizendo que eu preciso ter um relacionamento para eu poder me desenvolver em outras áreas? Não. Eu estou dizendo que o inverso, que quando um relacionamento nos desestabiliza, isso impacta no nosso trabalho, na relação com os amigos, com os filhos, etc. Então, é sobre esse aspecto. Então, no método pêndulo, então a gente precisa reconhecer primeiro que as nossas relações importam e elas são determinantes. Quando eu reconheço isso, eu passo a conseguir ter uma postura adulta, mais madura, diante da importância do relacionamento para minha história. Por isso que o primeiro passo do método pêndulo é postura. Porque uma coisa é eu, enquanto adulta, olhar para o meu casamento e reconhecer o que eu quero. E reconhecer como que eu estou me comportando. Olhar para o meu parceiro e ver como é que ele está se comportando. E não como uma criança que finge que não gosta, que está apaixonada, mas não quer reconhecer que existe uma paixão, entende? Isso é postura, tá? Então eu preciso. E por que isso é necessário? Porque a gente vive numa sociedade que prepara a gente para o trabalho, prepara a gente para tirar boas notas, prepara a gente para um desempenho que não é um desempenho afetivo, né? Então, primeiro eu preciso reconhecer que o relacionamento é uma parte grande da minha existência, tá? Ponto. Feito isso, no método a gente tem um passo a passo que é um autoexame que a gente faz. E o mais interessante é que se você passa pelo protocolo hoje e você vai passar por ele daqui a 6 meses, você vai verificar outras coisas, porque cada movimento da nossa vida, cada etapa do nosso casamento, do nosso relacionamento, a gente percebe coisas diferentes, né? Então, eu voltei aqui fazer os vídeos porque eu tô escrevendo o material e muitas pessoas me perguntando, né? Então, enquanto o material não tá pronto, o material escrito, né, para ser publicado, eu vou continuar fazendo os vídeos e assim a gente vai alimentando essas informações para que também as dúvidas que forem surgindo a gente possa ir tirando e a gente pode ir crescendo junto nesse contato aí com vocês. Então, vamos lá. Como a gente fala de postura, escuta, tá? Então, a gente já sabe mais ou menos o que é a postura. Então, a gente tem ali categorias mesmo, de como que é a postura da pessoa diante dela, a postura da pessoa diante do outro, a postura da pessoa diante da vida e diante da relação. Gente, se você corrige a tua postura, você já é incrível. As pessoas que na vida pessoal particular dela corrigem a postura que ela tem diante da vida já é um ganho incrível. Eu podia passar 5 vídeos falando só de postura, que é como que você se posiciona diante de você, da tua história. Então, tem muitos que sequer reconhecem o quanto querem ou precisam de uma relação, né? O outro é só o outro, eu sou... Não. Num casamento, por exemplo, o outro é muita coisa. O outro tá dentro da nossa história, né? Então, a gente precisa ter isso muito nítido, muito claro, não pode estar embaçado. E na postura, minha postura comigo. Como que eu vou ter um relacionamento estável, sadio, saudável, se eu tô em cacos? Thalita, mas tem um dia que eu vou me sentir inteira? Não. Inteiro? Não. Mas tem o dia que a gente consegue organizar. Então, apesar de eu, Thalita, não estar inteira, porque a gente é movimento, ser em movimento, né? A gente vai sendo, eu consigo me posicionar. Então, isso é postura de adulto, né? No passo a passo vai ficar mais fácil. Mas então, eu olho pra mim, quem eu sou, o que eu quero, relacionamento importante pra mim, quem é o parceiro, o que eu quero do parceiro, como adulto, não como uma criança, né? Não como alguém que procura no outro algo que, né? O parceiro existe, é uma outra pessoa, né? A sua esposa, a tua namorada, ela é uma outra pessoa. Ela tem uma vida, ela tem uma história. Por isso que tem, dentro do método também, a escuta e a liberdade,
que é quem eu sou, quem é esse outro. Liberdade é eu tenho meus desejos, meus objetivos, meus planos, mas o outro tem outro. E não tem nada mais bonito do que você ver duas pessoas diferentes, né? Eu sou uma pessoa, meu marido é outra pessoa, e que estão vivendo juntas porque têm liberdade de escolher viverem juntas. E ainda tem a liberdade de continuar sendo si mesmo. Thalita, como assim? Eu preciso ter liberdade para continuar sendo eu mesmo? Sim. Porque muitas vezes na relação, a gente, por uma questão de... Primeiro na paixão ali, né? Aí depois, por uma questão de adaptação mesmo. Não é que voluntariamente você deixa de ser você, né? Então, por exemplo, eu tenho interesses de literatura, de filmes e de ambientes, então, por uma questão de convivência, meu marido pode vir a começar a ter, ele começar a se parecer comigo, assim como eu começo a me parecer com ele. Mas ele não... É complicado ele deixar de ser ele, deixar de fazer coisas que são próprias dele, diferente de mim, entende? Precisa haver esse espaço até por uma questão de adoecimento psíquico, né? A gente, por mais que eu tente deixar de ser eu mesma, isso adoece, tá? Então, por isso que é importante ali. Então, a postura, a escuta, gente, a escuta é um processo lindo, de reconhecimento. Então, no pêndulo aqui, primeiro a gente... É uma coisa que a gente fala de casal, um protocolo de casal, mas primeiro sempre vai ter algo individual, né? Então, é uma escuta de si mesmo. O que eu tô sentindo, o que eu tô buscando, o que dói, o que é legal, o que é interessante, o que eu não quero mais. Isso é escuta. Isso é uma escuta genuína, né? Assim como da relação. O que tá acontecendo, o que eu gosto da minha rotina, o que eu não gosto da nossa história. É uma escuta. E a escuta, ela pode ser dolorida, porque ela é difícil da gente reconhecer, né? Poxa vida, eu tô num relacionamento de 12 anos e tal coisa me machuca, né? Só que assim, o quanto antes a gente conseguir se escutar, gente, quanto antes a gente consegue dar o passo. E aqui a gente tem ferramenta para isso. Escuta, negociação. Uma vez que eu identifiquei qual é a minha postura, né? Uma vez que eu identifiquei o que me dói, eu vou ter que negociar. Gente, a negociação, ela depois vai vir a decisão, né? A negociação, ela é a identificação do nosso limite. Porque às vezes, muitas vezes, para garantir um casamento, uma relação, até no trabalho, gente, pensa no trabalho, você negocia. Então, em que medida que você aceita se sujeitar a determinada rotina, a determinada função, a determinado cargo, isso é negociar. Só um pouquinho. Então, a negociação vai ser cada um identificar o seu... Até onde você consegue ir, né? Então, tem coisa que é negociável, tem coisa que não é, gente, né? Então, um casal que quer ter filhos, um casal que não quer ter filhos, tem que negociar o quanto antes, né? Eu imagino uma rotina, em que medida que isso é decisivo? Não, isso aqui é negociável, isso aqui não é negociável. Tem que ter muita coragem. Na verdade, é o inverso. Você tem que ter coragem para viver uma vida de mentira. Mais coragem do que de viver a vida real, né? Então, é muito mais corajoso aquele que finge que não tá vendo do que aquele que olha pro outro e fala, olha, não combina, né? Até ali. E às vezes, gente, a gente tá mantendo uma postura que nem você quer e nem o parceiro quer, né? Que é desnecessário. Por isso que a negociação é muito interessante. Decisão é o que vamos fazer com isso. E é muito legal, porque casais, quando a gente chega, a gente corrigiu a postura, tá um olhando pro outro, né? Tá se escutando, o que eu quero, o que o outro quer, negociou, né? Decisão, tá bom, o que nós vamos fazer? Olhando um pro outro, e agora, o que nós vamos fazer? Eu tô enxergando que isso não tá fazendo bem pra você. Eu tô enxergando que eu tô adoecendo. Eu tô enxergando que essa dinâmica não tá funcionando pra mim. Eu tô enxergando que eu reconheço que pra você isso não tá legal. E agora, o que a gente vai fazer?
Isso é decisão. O que, quando, como. Estratégia, gente, estratégia. O pêndulo é um método de estratégia prática, de caminhos, né? De análise, de decisão e prática. É uma fórmula que a gente aplica ali. Porque a gente admite isso profissionalmente e a gente precisa admitir isso para a vida particular. Decisão, o que, quando, como, né? E a gente vai refazendo isso ao longo da vida, gente. Cada semestre, cada ano, cada fase da vida são decisões diferentes que a gente tem que tomar. E quando a gente pega o método, fica mais fácil da gente reaplicar ele, porque vira uma forma de pensar. Qual é a minha postura hoje? O que eu tô escutando? O que eu preciso negociar? Porque a gente faz isso no subconsciente, né? E às vezes a gente cria briga para poder negociar, a gente fica doente para poder negociar, a gente tem uma crise para poder negociar, e às vezes era só chegar para a pessoa e falar, escuta, preciso ajustar isso aqui porque tá me incomodando, né? União, na parte do pêndulo, né? Na união. Gente, você duvida que tem casais que não se conversam, que não sabe quem o outro é, que não sabe o que o outro quer, que não sabe o que o outro sonha? Precisa, né? Mas até hoje a gente era muito cada um na sua. A gente consegue promover isso, gente. Você simplesmente pode decidir um dia começar a se comportar de um jeito que você vê que vale a pena. Olhar pra pessoa e falar, e daí? Me conta aí como é que foi a tua história, né? Você duvida que tem casais que estão 15, 20 anos juntos e não conhecem um da história do outro? O que dói no outro? O que foi a parte mais incrível da vida do outro? Né? Então, conhecer o outro é uma coisa incrível, gente. E a gente também tem caminhos pra gente poder ver pelo menos quais são os aspectos importantes da gente saber sobre o outro, né? E pra gente se sentir, porque é isso, né? Então, tem o quanto a gente precisa se sentir seguro com relação à postura do outro, ao quanto o outro me escuta. A união é quase que uma verificação se deu certo ali o processo, se deu certo, se a gente alinhou a postura, se a gente se escutou, se a gente negociou, se não tem ruído. Né? A união vai ver se tem ruído, se não tem, porque a gente não se une, mesmo se amando, porque às vezes tem ruído. Então, a união mostra que ainda tem ruído e que a gente... A etapa, né? Liberdade. Gente, a gente fez tudo isso e exercer a liberdade é algo difícil. Porque o Thalita poderia fazer acontecer nesse ambiente, naquele, poderia, e se você... Só que assim... Precisa ter muita maturidade na relação pra gente exercitar o passo da liberdade, que não é sair fazendo coisa aí, né? A gente não tá falando de relacionamento aberto, não é sobre isso. Claro, né? Para alguns casais até pode haver esse passo, mas a ideia é que a liberdade, gente, é o quanto eu consigo garantir que eu tô assumindo pra mim mesma as minhas vontades, tá? Então, é só um casal muito seguro de si que consegue olhar pro outro e falar, esse caminho aqui não tá bom, a gente se conhece, a gente tem uma postura, a gente isso, a gente aquilo, mas o que lá dentro... E às vezes, gente, esse passo pode assustar, mas às vezes é só sobre você trazer à tona, né? Então, até no campo do desejo, né, físico, vamos falar assim, às vezes uma fantasia, ela não precisa ser realizada, ela pode só sair da tua cabeça e você conseguir verbalizar ela, e isso já desmancha dentro da nossa psique todo um nó que fica ali ocupando espaço na nossa cabeça à toa, né? Então, às vezes eu tenho uma fantasia de realizar tal coisa, que tá no campo da fantasia, da minha imaginação. E quando eu coloco isso em palavra, isso acontece muito na terapia, né? É muito importante a terapia por esse processo de desmanchar o nó. Quando eu trago isso em palavra, você vê que você não faria aquilo. Aquilo tá no campo da fantasia. E tá tudo bem. Entende? Porque nós somos seres que sonhamos, né? O que é o sonho quando a gente vai fazer, né? Tem uma teoria incrível ali da própria psicanálise sobre os sonhos, né? Da psicologia.
Então, fica no campo ali do imaginário. E a gente precisa ter maturidade para lidar com o imaginário. Não significa que um quer sair, largar tudo e viajar o mundo. Significa que você tem maturidade relacional, maturidade consigo como adulto, para poder reconhecer para você mesmo as vontades que lá no fundo passam pela tua cabeça. E por que isso é importante? Quando a gente não faz isso, fica aquela pulguinha do e se. E esse e se pode virar um monstrinho, tá? E às vezes quando você traz ele ali como uma pulguinha, você olha pra ele e fala, era só um desejo ali, imaginário, que eu nem coragem de colocar pra fora, né, eu teria. Vamos fazer uma aula só sobre isso. E o obstáculo, né, gente? Ai, o obstáculo é tão... Quando a gente identifica o padrão de comportamento dos casais e o obstáculo fica tão óbvio, porque a gente sempre cai no mesmo obstáculo, né? É claro, dependendo do estilo de... Os casais depois mudam muito a rotina, a gente vai ter outros obstáculos, né? Mas dentro da dinâmica dos casais, os obstáculos, eles se repetem, então a gente cai no mesmo lugar. Então, a briga vai ser o mesmo motivo, o dia que antecede, né? Então, eu consigo ver quando que vai ser, qual é o gatilho que desencadeia uma discussão, qual é o gatilho que desencadeia. Então, o obstáculo, muitas vezes, a gente vai ver na prática, que ele não é o assunto em si, mas ele é aquela liberdade que não saiu, né? Aquela negociação que não foi feita, e que cada um acaba expressando isso na relação de um jeito, né? Então, assim, eu não consigo, muitas vezes, né? Eu não consigo dizer que não gosto, então eu digo de outra forma, e aquilo vai vir em forma de. Então, esse em forma de é como ele tá manifestando um problema. Mas a gente aprende a identificar o quanto essa manifestação do problema, ela é uma resposta de algum sintoma anterior, tá? Então, isso a gente aprende. Então, gostaram? O que estão achando aí desse retorno dos vídeos? Estou aqui encaminhando o material, creio que até o final do ano a gente tem ele escrito. E é isso, precisamos reconhecer que o relacionamento importa e que a gente aposta nossas fichas nele e que a gente tem instrumento e estratégia, passo para poder viver uma vida a dois, mais tranquila, porque é tão bom, gente, quando a gente consegue olhar pro outro e zerado, né? Com as expectativas ali alinhadas, sobre cada um, curtindo a parte boa que a gente tem para viver, e é para isso que existe o método, né? Para que os casais possam viver essa parte boa da relação, que às vezes acaba até ficando à mercê dessa confusão que é a rotina, dessa confusão que é o fato da gente não ter sido preparado para se relacionar e para tratar o sentimento e ter estratégias para se relacionar de maneira inteira, né? Com a postura certa, fazendo a escuta, negociando o que precisa, tomando decisões com união, sendo livre para ser cada um o que se identificando e superando os obstáculos. Até a próxima.